O jogo contra o time do Fluminense ganha muita, mas muita dramaticidade e principalmente pressão sobre os jogadores do time do Santos. Como se já não bastasse já existir. Mas acontece que pelos resultados que aconteceu ontem, no final de semana, credenciou o Santos, de repente, ainda não está na zona de rebaixamento, pelo empate que o Santos conseguiu heroicamente contra o time do Botafogo nesse final de semana. Mas hoje já era tão esperado essa partida entre Goiás e o time do Cruzeiro que o torcedor santista com certeza acompanhou e viu, infelizmente, uma vitória do time do Cruzeiro nos acréscimos por 1-0. O que isso quer dizer, Vargas? Olha, pode ser muita coisa, mas eu vou pedir para o produtor colocar a vinheta para a gente comentar um pouco mais sobre tudo aquilo que pode acontecer daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Produtor, põe aí. Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham aqui o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Vamos falar de Santos mais uma vez. A situação do Santos, rapaz, ficou cada vez mais pressionável, se é essa que nós podemos falar, essa palavra, para o torcedor santista e principalmente para os jogadores do time do Santos, que ficou com a obrigação, já era forte essa pressão, mas agora muito mais. Por quê, Vargas? Porque os times que jogarão amanhã, principalmente o Vasco e o Corinthians, que perdeu na última partida do time do Bahia por 5-1 dentro dos seus domínios, vai jogar amanhã contra o time do Vasco. Então amanhã em São Januário vai jogar Vasco e Corinthians. O time do Corinthians realmente está com o emocional muito abalado, a exemplo de alguns times que acontecem no Campeonato Brasileiro. Essa zona do rebaixamento realmente conheceu o seu terceiro time hoje que foi rebaixado, que foi o time do Goiás. Ele se abraçou muito provavelmente aí com o time do América Mineiro e o time do Curitiba. Não tem mais condições realmente de sair da zona do rebaixamento. Agora resta uma vaga e o jogo de amanhã será primordial pelo resultado que aconteceu hoje entre Cruzeiro e o time do Goiás. O Santos também vai jogar na quarta-feira em casa contra o time do Fluminense e depois do jogo do Santos vai ter outra partida que será entre outro concorrente direto do time do Santos, que vai ser o time do Bahia contra o time do São Paulo, mas esse jogo vai ser lá na Fonte Nova, lá na Bahia. Pessoal, o torcedor santista não tem um dia realmente de sossego. O Santos, a exemplo do que aconteceu em rodadas anteriores, vai ter que fazer a sua parte. Já conseguiu um empate histórico, né, contra o time do Botafogo, e heróico também, através ali do nosso zagueiro Messias, tirou uma bola de dentro do gol praticamente e fez o gol de empate do time do Santos, dando números finais à partida, e o Santos conseguiu um ponto do empate 1-1 que aconteceu lá no Newton Santos. Ô Vargas, o que vai acontecer se o Santos não ganhar? O Santos tem a possibilidade até o final de semana, pessoal, do Santos ir para a zona do rebaixamento, se o Santos não fizer um bom resultado. O que é um bom resultado, Vargas? É vitória e nada mais. Por quê? Porque com a vitória do time do Cruzeiro frente ao time do Goiás, que acabou agora há pouco a partida, por 1-0, quem foi para a zona do rebaixamento, quem jogou para a zona do rebaixamento, mesmo com a vitória muito interessante do time do Bahia frente ao time do Corinthians, foi o Bahia. O Bahia está na zona do rebaixamento com 41 pontos. E aí, na sequência, acima está o Vasco, que vai jogar amanhã contra o Corinthians. A possibilidade do Vasco ganhar do Corinthians é muito grande, porque o Vasco em São Januário é muito forte. E depois, na quarta-feira, uma hora depois do time do Santos, vai jogar o Bahia e o São Paulo. Olha, pessoal, na história do futebol, eu acredito que o São Paulo nunca, mas nunca ajudou o time do Santos. E não é realmente para ajudar. Ele está fazendo seu papel, já ganhou a Copa do Brasil, então eu acho que ele vai ficar nessa de não cair a quantidade de pontos e ficar numa zona de classificação
agradável, né, para os seus torcedores dentro dessa competição. Porque já está garantido na Libertadores, já não tem mais o que fazer, essa que é a verdade, a não ser, de repente, aí um treino de luxo, vamos dizer dessa forma. Então o Bahia tem a possibilidade sim, depois da goleada que deu em cima do time do Corinthians, dentro da arena, em ganhar do time do São Paulo. E o time do Vasco tem condição sim de ganhar do time do Corinthians em São Januário amanhã. E o Santos fica na obrigação, já estava na obrigação de ganhar essa partida. Porque se assim não acontecer, o Santos vai ser empurrado para a zona do rebaixamento. E aí o Santos vai para o próximo final de semana, que é o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, com a obrigação também de fazer resultado positivo. O que é um resultado positivo se o Santos não ganhar? É vitória, pessoal. Não tem para onde correr, é vitória. Então, a pressão cada vez mais forte no mental dos jogadores do time do Santos. É difícil a gente ver, as rodadas realmente elas mudam de posição. O futebol realmente na parte de baixo tá difícil para o torcedor santista, não vai ter calma realmente, vai ser emoção até o final, pessoal. E o torcedor santista, como sempre, tem apoiado os jogadores do time do Santos e vai ter que fazer a mesma coisa nessa próxima quarta-feira. O Santos não tem que ficar olhando para os lados. Eu sei que é difícil, o Santos com certeza olhou o resultado de hoje, então não há outra situação em no seu Santos ganhar essa partida, que é o momento que o Santos terá de tranquilidade se isso acontecer. Agora, se acontecer um empate, por exemplo, não é legal, pessoal, não é legal. Então, o Santos tem que pensar em vitória. O Santos conseguiu vitória e bons resultados diante dos times cariocas, né, por exemplo, conseguiu vitória sobre o time do Flamengo de virada, conseguiu conseguiu empate heróico frente ao time do Botafogo nesse final de semana por 1-1, conseguiu vitória com o grande Palmeiras jogando lá na Arena Barueri por 2-1 também. E por que o Santos não pode fazer um bom resultado? Agora, o que me preocupa, né? A gente vai fazer um conteúdo do pré-jogo amanhã sobre o time do Santos contra o time que o Santos vai jogar contra o time do Fluminense, e a gente se preocupa por conta de jogadores que não jogarão, né? Lucas Lima está no banco de reservas, mas é um jogador, né? Eu, particularmente, acho que o futebol dele parou depois que o contrato dele foi reformulado depois da produtividade. Ele, para mim, não joga mais, ele está destoado do grupo do time do Santos, então é muito difícil para jogar com ele ali no meio de campo. Mesmo assim, acho que o Marcelo Fernandes de repente vai ter que dar uma chance maior para o Patati. Não sei o que ele vai fazer, não sei realmente. E também não tem a presença do Nonato, que se sentiu culpado, chorou pelo aquele gol que foi em cima dele, né? O Marcelo Fernandes na entrevista coletiva falou isso daí, mas já foi superado, mas ele não jogará também no próximo jogo. Vai ficar difícil o Marcelo Fernandes escalar um time coeso, com uma boa marcação. O Santos não tem criatividade, o Santos tem dificuldade para propor o jogo. E o time do Fluminense, que time que vai vir jogar contra o time do Santos nessa próxima quarta-feira? Uma vez que o time do Fluminense vai disputar o Mundial, vai vir um time misto, vai vir um time para treinar, é um treinamento de luxo. O que vai acontecer? Os jogadores estarão com medo de se machucar? Nós não sabemos. O importante, pessoal, é que o Santos fique totalmente focado como tem feito nas partidas anteriores. O Santos tem condição de fazer um bom resultado? Sim, vai ter o apoio da torcida. Eu acredito que é difícil pra caramba esse final de campeonato brasileiro. Não poderia ser diferente, até porque a gente não vai discutir sobre isso, porque a gente já falou muito da situação da diretoria e tudo mais, mas o Santos mesmo se colocou nessa situação. Agora o Santos tem que cumprir essa mística de nunca ter caído para a segunda divisão. E vai começar nessa quarta-feira. Hoje já foi conhecido o terceiro rebaixado, que foi o time do Goiás. Vai fazer uma partida contra o Atlético, contra o Grêmio na próxima partida, que perdeu do Atlético Mineiro de goleada. Acho que não foi de goleada, acho que foi de 3-0 ou 3-1, não me recordo realmente o placar. E vai querer
se refazer dentro dos seus domínios no apoio do seu torcedor. Então é provável realmente que só vai passar o martelo e o time do Goiás realmente já era, já foi para a segunda divisão, vai restar uma vaga apenas. E eu gostaria muito que não fosse do Santos Futebol Clube, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Tchau.